Bem-vindos ao Botão Vermelho Podcast. Aqui a gente desacelera para conversas com profundidade e sentido. No mundo acelerado, aqui é um espaço onde a gente fala sobre saúde, espiritualidade, carreira, dinheiro e tudo que envolve o nosso dia a dia. Prepare e aperte o botão vermelho, porque algumas verdades precisam ser ditas, alguns caminhos começam com um simples toque e esse botão também pode ser apertado quando você precisa desacelerar e parar. Eu sou a Renata. Eu sou a Carla. E ela é baiana, escolheu Minas para morar e a Espanha para amar. Psicóloga, escritora, mentora, já formou centenas de consteladores familiares com qualidade e ajudou milhares de pessoas em quase 30 anos de carreira. Ela é esposa do Alberto, mãe da Maria Luísa, da Mariana e da Saúde, filha da Maria Denise e do Adinaldo. Se você não gosta dela, ou você ainda não a conhece, ou você é imatura e sabe pouco sobre a vida. Hoje nós recebemos Deise Carvalho. Ai, obrigado. Gostei, né? Se não gosta dela é porque é imatura, né? O problema não tá em mim. Adorei isso. Com certeza. Só preciso fazer um adendo. Eu sou mãe também do Matheus e da Camila, que são estrelinhas no céu. Sim, eu deixei essa parte para você e daqui a pouco a gente fala um pouco mais disso. Deise, que alegria ter você aqui. Mas é uma alegria aqui, assim, que vem do coração e fica quentinho. Porque, antes de mais nada, a Deise é uma pessoa muito importante na minha vida, muito significativa. É uma pessoa que eu conheci na época de uma formação, constelação, e depois, por conhecê-la, por ver o nível de profundidade e de amorosidade com que ela trata as pessoas, eu resolvi fazer um processo de psicoterapia com ela, que durou alguns anos e que, na verdade, eu posso dizer que dura porque nos momentos difíceis, em momentos de decisões importantes, eu diria também em momentos de encruzilhadas, eu vou lá, né? Então, assim, é uma alegria estar aqui hoje, podendo conversar com você. E eu quero começar porque isso é uma pergunta que a gente sempre faz logo no começo e é de praxe, é para todo mundo. O que é o mais importante na sua vida? Ser leal a mim. E ser leal a você significa o quê? Fazer aquilo que faz sentido. E aí é em todos os aspectos da minha vida, que faz sentido para mim, mesmo que não faça sentido para absolutamente ninguém. É uma pergunta que minha filha caçula me fez quando eu me separei do pai dela. Ela me perguntou assim: mãe, por que você se separou do meu pai, né? Aí faz assim, "Ah." Aí eu olhei para ela e falei assim: filha, porque eu não estava feliz. Aí ela me disse: então a senhora escolheu a sua felicidade, não a minha? Uma pergunta, uma fala forte, né, para uma criança de 7 anos. E eu olhei para ela, no olhinho dela, e falei assim: é verdade. Então cresça e escolha a sua e não a minha. Então, para mim, isso é ser leal a mim. Escolher aquilo que faz sentido para mim, mesmo que não faça sentido para as outras pessoas. Esse é o mais importante. E é tão interessante, né, Deise? Porque eu me lembro em algumas conversas nossas, em que em alguns momentos você me dizia assim, as suas escolhas, aquilo que você escolhe, com base no seu coração, naquilo que você quer, naquilo que você deseja, que faz sentido para você, também vai ser exemplo de vida para os seus 3 filhos. E eu vejo que, eu tenho certeza que a Mariana, né? A Mariana vai carregar isso em momentos difíceis na vida dela. O que é que eu escolho? Eu acho que isso é uma lição muito importante. A nossa vida é uma lição muito importante para os nossos filhos. Aquilo que a gente escolhe, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente deixa de fazer, sempre é um roteiro. Não é um roteiro, mas é algo que inspira os nossos filhos. Sim, porque eu acho que a coerência, Carla, ela deveria ser, né, o motor de vida de todo mundo. Porque ser coerente é isso. Porque o nosso filho ou filha,
ele percebe a nossa incoerência. Então, é aquele ditado antigo que fala, né? Faço o que eu faço, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Uhum. Então, a gente precisa ter coerência. Aquilo que a gente fala, a gente também deve sentir. A gente também deve pensar. Então, a coerência, ela precisa reger. E, e isso, pelo menos comigo, ela é o motor de toda a minha vida, profissional e pessoal. Coerência, faz sentido? Não faz? E sempre foi assim? Ou teve algum acontecimento na sua vida que você falou, ah, não, eu tenho que me bancar, eu vou me conectar com o que eu sou, com a minha essência? Autenticidade. Eu diria, eu falaria assim, ó. Quando eu ouço as histórias da Deizinhas, né, eu vejo que ela sempre foi uma menina muito autêntica, né? Aquela que queria saber das histórias das clientes da minha avó, Drasta costureira, então, mesmo que mandava eu calar a boca, eu continuava perguntando. A menina que ganha a natação sem saber nadar, então, sempre foi. O que eu acho que aconteceram episódios que talvez, em algum momento, fizeram eu pensar que eu não deveria ser. Não que algo fez eu querer ser. Eu acho que ele veio, isso era meu. Então existiram coisas que é como se perdesse a respiração, entendeu? Mas não que aconteceram coisas para que eu fizesse esse movimento. Aconteceram coisas que fizeram eu pensar e falar assim, uau, talvez eu tenha me perdido, mas eu acho que é algo que vem, que é meu. Mas na verdade eu acho que é todo mundo, sabe, Renata? De verdade. Eu acho que a gente vai se perdendo, é, porque a educação vai dizendo para a gente não ser aquele que a gente é. Mas todo mundo tem uma autenticidade. Toda criança ela é autêntica. Toda criança ela mostra o que ela quer, ela mostra o que ela sente. Toda criança. E é interessante que você compartilhando essa história me faz lembrar de mim, né? Porque você é uma mulher que me fez e me faz quebrar muitos paradigmas. E aí eu tenho uma pergunta, até para ficar bem claro para quem está ouvindo a gente. Por que as decisões da nossa vida têm que ser mais importantes para nós do que para os nossos filhos? Porque a gente aprendeu a ter uma imagem social, a seguir todas as regras e a criar, às vezes, um roteiro ou um cenário que seja aceitável, pelo menos do lado de fora, para os filhos. Aí a gente pega e faz assim para os filhos, ó, sabe toda, ainda bem que aqui a gente pode falar, qualquer coisa tá lá no YouTube, ninguém tem problema, então a gente pode xingar, né? Sabe toda a bosta da minha vida, você carrega porque a culpa é sua. É isso que pai e mãe faz. Então, quando eu não assumo a minha vida do tanto que eu quero, e eu digo, eu estou fazendo isso, eu continuo casada pelos meus filhos. Filho, a culpa da infelicidade da mamãe é sua. É pesado. Não, é isso que é a tradução. Então, não que a gente não tenha que viver além das regras sociais. Existem regras, né? Existem coisas que eu posso, tem coisas que eu não posso, mas eu não devo, como eu falaria, me violentar, me abusar. Eu gosto muito disso, de tanto nos meus atendimentos quanto na minha vida, entender assim, eu estou me abusando? E o abuso, ele é tudo muito subjetivo, né? Então, assim, esse é o melhor exemplo. Quando eu, como mãe, não me abuso, eu ensino as minhas filhas a não se abusarem e não permitir que ninguém abuse elas. E aí ela consegue dizer, opa, isso não. E quando eu me abuso, ou eu permaneço numa situação infeliz, de fachada, na verdade, o que acontece com os filhos? Eles se sentem responsáveis. E aí a vida deles, normalmente, também vira uma farsa. Aí ele precisa compensar. Ele não vai para a vida, ele tem que ficar tomando conta da mãe que é infeliz, que se sacrificou para ele a vida inteira. Ele não pode constituir uma família de fato. Ele não vai, porque ele tem uma dívida. E filho não tem dívida com você. Esse filho, ele vai. Você pariu, ele vai. E segue o caminho dele, não tem dívida para pagar. Mas quando eu me sacrifico, tem uma dívida. E eu digo o tempo todo: ó, tô fazendo isso por você. Tô fazendo isso por você, você faça direito, porque eu tô fazendo isso por você. E aí é pesado. Eu não faço porque eu quero. Eu faço porque é por você. Eu só tô trabalhando por você. Porque se não fosse por você, eu estaria na praia. Não, tô trabalhando porque eu quero dar essa vida a você.
Porque o menino não está pedindo. A gente é que escolhe dar. A gente que escolhe da escola particular. A gente tem a obrigada da escola, mas não a escola particular. Então não põe dizer, eu trabalho tanto pelos meus filhos. Não, você trabalha, eu trabalho muito, porque eu quero sim poder pagar a faculdade particular para minha filha. E ponto. E foda-se o resto. É isso que eu penso. Vindo você falar, é muito assim, em teoria, deveria haver sim esse pensamento de liberdade. Então, os filhos que eu crio, os filhos que eu coloco no mundo, são para o mundo. Mas isso é uma teoria, porque o que a gente vê na prática são muitos pais fazendo o que fazem, até como uma estratégia de retenção desses filhos. Sim. Eu faço tudo por você, mas. E muitas vezes é um processo inconsciente. Eu faço tudo por você, mas eu espero que lá na frente, em algum momento, você retribua tudo isso. E aí, Daisy, a gente sabe muito bem que filho, de verdade, é para o mundo. E Não eles é não, investimento. e ele Filho não não é é investimento. Eles não vão retribuir e não é papel deles retribuírem. Mas na prática, o que eu percebo é que tem muitos pais que fazem isso, ó, aprisionam esses filhos. Aí você poderia perguntar assim, para quê? Para quê? Em função de quê? Qual é a história de vida desses pais? O que acontece? É porque o filho ocupa um vazio. É mais fácil eu tomar conta da vida do meu filho do que tomar conta da minha própria vida. É muito mais fácil eu dizer, sua vida tem que ser assim, fazer desse jeito, do que olhar para mim, para minha dor. Então é mais fácil cuidar do outro. E assim, quando você estava falando, o que hoje acontece? Os pais, eles põem lá a cama de casal para o filho, no quarto. Eu sou moderna. Então, a minha filha pode transar todo final de semana. Desde se você é puritana, não pode. Não, minha filha pode dar para quem ela quiser. Mas não na minha casa. Na minha casa sou eu. Mas nenhuma. Adorei, na sua casa, seus filhos não tem cama de casal e nem vai ter. A minha mais velha até tem. Mas nunca levou ninguém para dormir, não. Porque não é. O sexo ali na casa é meu. Uau, A casa é minha. adorei. Não é. Por quê? Por que a criança nasce, Renata? No parto. Porque acaba espaço dentro da barriga. Isso. A criança parou de ter mobilidade. Ela vai ficando sufocada. Porque pensa se a gente fosse um embriãozinho o tempo todo. Ai, que delícia, comidinha quentinha. Quem queria nascer? Precisa do Ninguém sai. desconforto. Aí Precisa do desconforto para nascer. Então você acha, pensa, minha filha, põe lá a cama de casal, suíte, ar-condicionado, um ar-condicionado. frigobar, Vista pra mata. vai sair de casa? né? Pensa, quase hotel fazenda, cafezinho pronto. Você acha que ela ia querer? Não. Minha filha mais velha, ela chega em casa, eu falo que agora a minha casa é só de ponto. Né? Passa. Não, mãe, tô indo pra minha casa. Lógico, a casa dela é um cubículo comparado com a nossa. Aí lá, ela dorme com quem ela quer. Tem ela toda a faz do jeito que ela liberdade. quer. É a casa dela. Eu me lembro muito de um professor nosso que dizia, né? Você quer mesmo segurar os filhos? Dê tudo, monte o quarto X, bem nessa especificação que você trouxe aí. Eles nunca vão sair de casa. E é muito interessante, porque essa é uma cultura latina. Sim. Porque você vai para os Estados Unidos, você vai para os países mais desenvolvidos da Europa, os filhos, em teoria também, com 17 anos, a expectativa dos pais é que eles vão embora, vai cuidar da sua vida. Nós, latinos, temos algumas coisas mais Mas desse depende do apego. lugar na Europa. Isso é muito Por isso que eu falei, os países mais desenvolvidos, Portugal, Espanha, eles são mais de reter, de segurar, e a galinha choca que coloca a asa debaixo dos filhos, né? Isso. E os filhos não vão para a vida. Não cresce. Não crescem. Fica todo mundo... Na verdade, vira um grande emaranhado aquela família, né? Fica todo mundo ali misturado e a pessoa não tem a possibilidade de fazer a própria família. Mas eu acho que é importante falar uma coisa, porque ontem eu atendi um casal que eu achei muito interessante. A pessoa ouviu algo sobre agora nós somos uma família.
E a conversa desse casal era: a família agora sua antiga não existe mais. E aí esse homem, mas como assim? Minha família não morreu. Então, às vezes, a Não gente. existe? É, como ela entendeu isso. Não é que quando você casa, você deixou de ter laços com sua mãe, É porque ou tem até uma laço. frase bíblica, né? Quando se casa, Deixai deixai pai e para mãe ser e uma só une carne. uma só carne com Isso. essa mulher. Mas você Não é não levar o pé deixou da letra, né? isso. Mas você não deixou de ter laços. Você não deixou de estar aqui dentro, Isso. né? A questão é a prioridade. Quem agora é a prioridade? Para quem vai a minha energia? Por que que algumas pessoas que têm uma boa sorte financeira, vamos brincar assim, jogador de futebol, e qual é a primeira casa que ele quer comprar? Pra A mãe. mãe. Exato. Entendeu? E aí Fidelidade, isso. lealdade. Aí ele nunca tem uma mulher. Ele tem várias, porque ele já Sim. está casado com a mãe dele. E Deise, qual é o lugar de um bom cuidado com os pais idosos, pensando nesse contexto que a gente está falando aqui, que eu concordo completamente, né? Os nossos pais, a gente não precisa estar fisicamente com eles o tempo todo para eles estarem dentro de nós. Quanto mais eu vou para a minha vida, realizo os meus projetos, vivo a minha vida, mais eu tenho os meus pais dentro de mim. Mas qual é esse lugar de um bom cuidado com um pai idoso, por exemplo, principalmente quando a gente tem muitos irmãos? Ótimo. De quem que você está falando, né? De quem? De quem? De quem? Então, acho que é importante falar duas coisas. Primeiro é entender assim, esse pai tem autonomia? Esse pai tem uma lucidez? Então, eu vou falar do meu pai. O meu pai morreu na Covid. E aí eu me lembro meus pais são separados, eu me lembro da mulher do meu pai me ligar e dizer assim: Deise, meu pai tinha tido câncer na laringe, seu pai tá pegando o carro e tá indo pro boteco, ele vai adoecer, fale com ele. Eu falei: mas falar o quê com ele? Pra ele não ir. Eu falei: eu? Ela tá. Aí outro dia eu falando com meu pai. Aí eu falei assim: pai, você tá indo pro boteco? Ele: tô. Se for pra morrer, Eu quero morrer eu feliz. quero morrer feliz. Eu falei: então, pai, a gente nunca sabe a hora que vai morrer, né? E passou depois disso uma semana e pouco, o meu pai foi pra UTI e nunca mais eu falei com meu pai morreu. E aí você fala assim: você não se arrepende? Não, porque ele morreu como ele queria. A vida é dele. O que fica pra mim é a saudade. Então, eu teria que escolher o quê? Como eu quero que ele viva ou como ele quer que ele viva? Então, a autonomia de quem? É minha ou dele? Não, e na maioria das vezes eu percebo alguns controles que facilitam a vida do filho, na verdade, não a vida do pai. Quer controlar o pai, eu vou controlar o dinheiro, eu vou controlar se vai sair ou não, por quê? Se acontecer alguma coisa, eu me garanto que eu não vou ter problema, né? Eu vou ter esse dinheiro aqui para usar. Exato. Quando ele ficar doente, se ele precisar, né? Sim. Então, falar com os pais é trabalhar com eles no aspecto adulto. E aí, no aspecto adulto, vamos pegar esse exemplo. Pai, mãe, você está usando todo o dinheiro. Isso significa que pode ser que chegue um momento o senhor ou a senhora não possa. Se não tiver, tá tudo ok pro SUS? Tá tudo ok, pronto, é pro SUS. É simples, foi a escolha. Então, a gente precisa olhar para os pais desse lugar. Mas, Deise, o meu pai não tem mais tá com Alzheimer, ele não tá ali mais nem presente. Como eu cuido? Como seu pai. Como é o nome daquele filme que a esposa tem Alzheimer e que ele fica no asilo? É um filme bonito de amor. Eu vou lembrar. E ele tem uma frase que o filho fala para ele assim, ele tá lá no asilo com a esposa e aí o filho fala para ele assim: pai, para que você fica aqui? A mãe nem lembra quem é você. E ele diz algo assim: ela não se lembra, mas eu sei quem é ela. Que legal. Então é a mesma coisa, seu pai não se lembra quem é você, mas você sabe quem é seu pai. Então o que isso significa? Que se, vou falar nós mulheres, tem um pai, eu tenho que limpar o meu pai, tenho que mexer no pênis do meu pai. Eu sei que meu pai ia ficar constrangido, mas sou eu que tenho que fazer, eu não tenho uma enfermeira, um cuidador para fazer isso. O que eu faço? Eu vou pegar o pênis e falar assim: pai, ó, fica tranquilo, com respeito, né? Com cuidado, não fica constrangido. Eu converso com o pai como adulto. Não é pra falar, deixa eu pegar esse negocinho fofo aqui pra limpar, que Isso. fofo! Meu pai agora é meu bebê. Meu bebê. Não. Não. Uhum. Seu pai continua sendo seu pai, sua mãe continua sendo sua mãe.
Pra sempre. E como dividir com os irmãos os cuidados ou como conversar sobre isso? Na ordem dos irmãos, também existe uma ordem ou deveria existir uma ordem de responsabilidade? Não de responsabilidade, mas talvez de tomada de frente. O irmão mais velho, ele deveria tomar a frente daquele lugar da resolução, né? Como dividir? O ideal, no mundo ideal, era todo mundo participar. Quando, com o pai da Mariana, quando eu era casada com ele, meu antigo sogro ficou doente. E eles moravam em outra cidade. E minhas cunhadas queriam que meu ex-marido fosse para lá tomar conta, umas coisas assim, né? Aí ele, nossa, eu falei, não, você tem que ajudar. Ele, mas como eu vou largar meu trabalho, ir para lá tomar conta do meu pai? Eu falei, não, a gente paga um cuidador. Aquele dia, que é o seu dia, porque é isso, eram não sei quantos filhos, não me lembro, a gente paga um cuidador. E naquele dia, que é o seu momento, é nossa responsabilidade. Então a gente assume. Outra pessoa não tem que assumir. Então, esse é o lugar. Dividir as responsabilidades. Ah, o filho que não pode pagar, ele toma mais conta. Ele leva mais ao médico, que pode pagar, paga. Então, Esses dias aconteceu uma história interessante de um cliente que a mãe tem convênio, ela paga o próprio convênio, ele é aposentada, e o pai não tem convênio. E a mãe teve uma situação difícil, porque teve dengue, foi internada, etc. E aí ele apertou um clique de que o pai dele precisaria de convênio também. Aí eu entrei nessa conversa com ele sobre as divisões de dinheiro, responsabilidade, porque ele tem responsabilidades diante da família atual, não é certo ele pagar o convênio inteiro. E aí, só que o casamento dos pais é um casamento muito difícil e muito sofrido para a mãe. Claramente a mãe permaneceu no casamento por questões dela. E aí eu virei para ele e falei assim: você já perguntou para sua mãe por que ela não paga o convênio dele? Ela falou assim, ela não paga porque ela não dá conta, que não sei o quê, e ela tem uma aposentadoria interessante. E eu falei assim, você já pensou que às vezes ela não paga porque ela não quer? Porque para ela é interessante que ele morra mais rápido, que ela vai ficar livre? Ele olhou pra mim assim, arregalou o olho. Eu falei assim, converse com a sua mãe então. Se ela permite colocar ele no convênio, você divide entre os irmãos. Batata. Ela foi conversar com ele. Ele foi conversar com ela. Ela falou assim, não, ele não vai entrar no meu convênio, com ninguém pagando. Eu não pago o convênio pra ele, porque eu não quero. essa é a forma dessa mulher se vingar dele. Sim. É a forma que ela achou de permanecer casada. Porque assim, ó, foi tão doído, tão doído, tão doído. Qual é a forma de vingança? Ok, isso que eu tenho você não vai ter. É a forma onde ela se tornou humana. E disse assim, eu também sou má, como seu pai. Saiu da vítima, que bom, Sim. né? E é interessante, né? Porque claramente esse filho está tentando salvar, né? A impressão que me dá A maioria dos filhos, Carla, Quer a maioria salvar, dos né? filhos quer salvar o pai. Tenta, e eu acho que a gente tem que ajudar, mas eu virei pra ele e falei o seguinte, ele queria pagar o convênio inteiro. E tem 3 ou 4 irmãos. Eu virei pra ele e falei assim, você não tem nenhuma conta, nenhuma melhoria, não tem nada pra sua família que você precisa fazer, tá realmente sobrando bastante. E eu sei que não. Ele não, então não tem como. Mas se o pai dele escolheu não ter convênio, Exatamente, tem isso também. É essa. por isso que me parece uma coisa muito salvar. Eu entrei no lugar de salvador desse meu pai. E eu vejo um ponto também de como eu vou ser visto. exato, Eu a vou ser culpa. visto como um bom filho, que eu dei assistência, eu deixei meu pai morrer no SUS. Como eu tenho esse tanto de coisa e meu pai vai lá pro SUS. Sim. E é engraçado porque essa conversa, eu tô aqui ouvindo e pensei, essa conversa me faz pensar em algo. Qual é o nosso lugar na vida, né? Porque a gente está falando de escolha, de ser autêntico, de bancar as nossas decisões. Se os pais adoecem, de que lugar eu vou cuidar? Uhum. Se eu sou filho ou filha e um pai não pode ter isso ou não pode ter aquilo, qual é o nosso lugar, né? Frequentemente, acho que eu percebo que as pessoas têm essa dificuldade. Qual é o meu lugar na vida? A Daisy já me olha com uma cara até assim, né? Ó, tem um livro ótimo, tá aqui atrás, que tem uma teoria chamada Teoria das Cadeiras. Uma das coisas que eu gosto é qual cadeira eu estou sentando agora?
né? Então, por exemplo, vocês duas, né? De alguma maneira foram minhas alunas, né? Fizeram formento, foram minhas alunas. Mas aqui eu não tô de professora. Eu tô de entrevistada. Isso. Então, eu tenho que sentar em qual cadeira? É de entrevistada. Uhum. Eu tenho que seguir o fluxo de vocês. Quando eu estou em outra cadeira, na outra cadeira que eu estava, vocês seguiam o meu fluxo. Isso. Então, o lugar da vida é primeiro identificar qual cadeira eu estou sentada agora, Nesse momento. né? Qual cadeira cabe? Porque quando a gente consegue entender o que cabe e o que não cabe, a gente vai, como esse cliente da Renata. Nossa, eu vou sentar na minha cadeira de filho. Tá bom, mas na sua cadeira de filho tem mais quantos? E nessa cadeiras de filhos, o que esses filhos resolvem? Né? Então, por quê? Por qual motivo? É um lugar de consenso. Mas o pai ainda é lúcido. Então, o que que o pai resolve? O que que a mãe resolve? O que que o pai quer? O que que o pai não quer? Porque o pai nem pediu para pagar o convênio para ele. Sim. E para ele tá tudo certo. E se ele está sentado nessa cadeira, que talvez nesse momento não seja a melhor cadeira para ele, ele está deixando um espaço vazio. Se ele, vamos imaginar? Sim, Se adivinhante, Se adivinhante, ele for adivinhante. casado, se ele for casado, ele está deixando a cadeira de esposo vazia. Nós mulheres, Carla, somos ótimas nisso. Ótimas de sair da nossa cadeira, principalmente de mulher. Aí o marido arruma um amante, porque alguma mulher sentou na cadeira, e fala aquela piriguete. Piriguete nada, ela estava dando para ele como você não estava. É simples assim. Então é um lugar assim de você estava. Muitas vezes, quando acontece uma traição, a primeira coisa que eu faço com essa pessoa é uma reflexão. Você estava na sua cadeira? Tem hora que estava, outro tem uma patologia, não é que toda traição é isso. Mas você estava na sua cadeira? De verdade? Ou você só estava fazendo de conta? Aproveitando esse contexto, uma pergunta bem direta para o pessoal entender. Em caso de traição, a culpa é de quem? A traição, ela é uma coisa da relação. Então, quando acontece uma traição, a gente precisa olhar para a relação do casal. Então, não é um lugar de culpado e inocente. É um lugar do. Qual história estava sendo contada aqui? É verdade que existem pessoas que têm patologias, né? Que pode estar acontecendo a questão da a questão do matrimônio, tá? E essa pessoa, mesmo assim, tem questões que ela tem uma necessidade. Mas, normalmente, como estava essa conversa dessa relação? Normalmente ela não estava existindo há muito tempo. Principalmente quando a gente, mulher, se torna mãe. Aí a gente fica A gente sai da encantada. cadeira da mulher e fica só na cadeira da mãe, né? Encantada, 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 né? O peito é só da amamentação, esse homem, né? Toca no peito, não, é quase um pecado. Sagrado. Não, o mesmo lugar que meu filho põe a boca, como é que um homem vai pôr a boca desse jeito? Então, Mas, na verdade, quem primeiro pôs a boca foi o marido, né? exato. Eu acho que é desse lugar que a gente tem que Sim. falar mesmo. Porque essa conversa foi me levando para esse lugar, né? Lugar de qual é o nosso lugar na vida. Eu gosto muito disso que você traz. E como é você já me importante. fez sentar, e você já me trouxe muita consciência para me dizer, olha, essa cadeira aí talvez não seja sua, ou você está ocupando essa cadeira mesmo na sua vida, em várias circunstâncias, em vários momentos, em vários lugares, né? E eu acho Porque que é uma assim- teoria maravilhosa. Sim, eu gosto, por isso que eu recomendo o livro. Né? É assim, ó, Carla. É igual, vamos pensar assim, a questão do divórcio, né? Existe ali a mulher, a mãe, né? E tem A sócia. a sócia. Então, muitas vezes, as coisas, essa mulher que tá doída com aquele homem, aí ela vai, interfere na relação daquele pai com aqueles filhos. Mas tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa. Então, quando as clientes veem, porque ele não vai pegar. Eu falei, ele quem? Com quem você tá brava? Ah, eu tô brava com o fulano. Fulano qual? Qual fulano? O ex-marido ou o pai O do pai do filho. filho. Sim, é tão Então, importante essa separação. E muitas vezes é com o ex-marido. Falando, não, mas o que o pai do seu filho fez? Nada.
Ah, então, tá ótimo. Mas ele não. Não, isso aí é outra coisa. É outro lugar. Então, eu gosto disso, da cadeira. Em qual cadeira? Porque quando fica concreto, e aí a pessoa consegue olhar e falar assim: nossa, eu tô na minha cadeira? Não, não tô. Então deixa eu voltar e sentar. Pô, aí você toma consciência e você faz uma ação. E a gente escutou sempre, né, como os homens traem e que todo homem trai, etc. O que você tem visto nos últimos anos em consultório sobre isso? O homem trai mais que a mulher? Nos últimos, não, tô no consultório 30 anos, É, né? mas nos últimos anos, Nos se meus você... últimos 30 anos, Nos 30, então é antigo? nos meus últimos- Olha, é muito antigo, É. né? Só era, só era por debaixo dos panos, né? ainda continua. O que que acontece, o masculino e o feminino? O masculino, ele é muito over, né? O homem nem pegou aquela mulher, ele tá dizendo que pegou. Ele nem fez nada, ele tá dizendo, porque eu, porque meu pinto, porque não sei o quê. Né? É o tempo todo, eu sou demais. A mulher, ela é on. Ela tá fazendo e não tá contando pra ninguém. É o por debaixo dos panos. Entende? Então, assim, a traição, ela acontece nos dois lugares. Uhum. Tanto no masculino quanto no feminino. O que acontece muito com o masculino e que a gente não pode deixar de considerar, tem a questão da testosterona, e que é um hormônio que tem um impulso sexual maior. Mas isso não quer dizer que todo homem traia. Pelo contrário, no meu consultório apareceram mais mulheres traindo do que homens traindo. E por que as Proporcional. mulheres traem? Porque não está feliz no casamento. Da mesma maneira que os homens. Não tem ninguém melhor ou pior. Trai porque às vezes sentiu atração pelo outro. Porque foi gostoso, se sentiu paquerada, se sentiu vista. Ou porque o homem trai? Porque sentiu atração. A atração, Renata, sempre vai existir. É uma idiotice isso. Achar que eu sou casada com o Alberto e só o Alberto, o homem mais lindo do mundo? Não. Ele é o homem que eu escolho. Mas vão existir outros homens que eu vou achar interessante, vão existir outras mulheres que ele vai achar interessante. O que acontece na escolha da monogamia é uma escolha. Mesmo assim, eu escolho você. Exatamente. É um lugar de escolha. Então, as pessoas têm uma fantasia de que elas nunca se sentirão atraídas. Ou, às vezes, as clientes viram para mim e falam assim, eu dou risada. Você acredita, né? Daisy, que passou a mulher e olhou pra bunda. Eu falei, você tava olhando pra onde? É pra bunda dela. Eu falei, então também tava atrativo pra você. Tem um pastor muito Né? engraçado. Porque se ela viu que o cara tava olhando pra bunda, é porque ela também tava olhando pra bunda da mulher. A mulher chamou atenção. Então, se a mulher chamou atenção pra ela, por que não ia chamar atenção pro homem? Então, é umas coisas tão infantis como se isso fosse representar. Nossa, Daisy, mas o jeito que ele faz. Então, conversa. Fala que você se sentiu desrespeitada. E da mesma maneira. E é interessante que o desejo gera desejo. A gente não deseja nada que ninguém quer, né? Ninguém deseja ter um Fiat-Uno. Por quê? Todo mundo tem um Fiat-Uno. Mas por que as pessoas desejam, né? Ter carros, sei lá, tão diferentes? Porque Depende, o se a desejo pessoa- gera Se a desejo. pessoa não tiver nenhum carro, ela tiver Uma uma bicicleta. Sim, bicicleta, ela quer o primeiro. ela quer o Fiat Uno. Isso tudo depende da referência. Por isso que às vezes a gente fala assim, que mulher feia com aquele homem. Tudo depende. Não, e às vezes a pessoa taca a Ferrari e não tá enxergando a E- Ferrari ali do lado. Eu diria que é igual as minhas filhas falam pra mim. Eu tenho um iPhone, sei lá qual número. Aí elas falam assim, mãe, você tem um trem, né? Bom, e você só abre o WhatsApp, Instagram. Eu falei assim, exatamente. Então eu tenho uma Ferrari e uso igual Fusca. E tem homens ou mulheres que têm uma boa relação, tem alguém que é legal, mas que não consegue enxergar. Até porque ela está num lugar de fantasia. Eu quero olhar para outra coisa. E aí é outra coisa. Eu lembrei do pastor, tem um pastor que diz o seguinte, né, que o homem, ele é muito escancarado, e ele olha, a mulher diz que ela assim, num piscar de olhos, ela fez o filtro, escaneou a outra pessoa, o cara inteirinho, né? E eu acho que, eu tô comentando isso porque às vezes, com essa sua pergunta, essa fala que você trouxe para Daisy,
dá uma sensação das mulheres se colocarem muito no lugar de vítimas, né? Muitas mulheres se colocam no lugar de Mas vítimas. esse foi o lugar que nos deram, Carla. A gente, socialmente, a gente é vítima. É. Uma mulher, quando vira e fala assim, eu ouço muito isso sobre mim. Nossa, a Deise é firme. Né? Ou senão, a Deise se posiciona, é como se fosse um ET. Uma mulher que consegue dizer, não tô afim. E por que que homem tem medo de mulher com autonomia? Ho- Ser hom- emocional. Homem não, moleque. Menino. Menino. Aproveitar esse gancho. Quem tem que pagar a conta, Deise? Depende. Eu gosto que ele pague. Depende. Eu acho que assim, eu detesto qualquer coisa que diga que é uma grande regra, né? Então, assim, ó, vou falar outro exemplo. Eu tenho clientes que às vezes têm, e já aconteceu comigo, pessoalmente, um lugar econômico muito bom. Eu lembro de uma cliente, uma vez eu fui constelar, ela ganhava 150 mil por mês. E ela queria um homem que ganhasse 150 mil. Se o homem ganhasse 50, que é um excelente salário, Não servia. não servia. Então, assim, porque eu quero determinada coisa. Cara, mas se você tem a grana e aquela pessoa é a pessoa que você está junto, por que você não pode pagar? Os combinados, né? Mas e no momento da paquera ali, do flerte, do envolvimento? Você Eu- vê diferença nisso? Eu tô até fazendo essa pergunta porque tá no hype, né? Tem muito. Existe hoje, a gente entra no Instagram, tem o grupo dos machão, né? Dos que quer a mulher provedora, que não pode ser inteligente, que não pode ser muito comunicativa. E a gente tem o grupo daqui. Renata, aí eu vou dizer uma coisa pessoal, né? Eu gosto do jogo de sedução. E acho que faz parte do jogo de sedução do masculino esse lugar do pavão, né? Do que não é isso? É o pavão. Porque você se arruma, você compra uma calcinha nova, você põe um batom, você vai não sei o quê. Você faz todo o investimento também para ir para um encontro, né? Então, o outro também faz. É um lugar de cortejo. Cortejo. Né? Pode Exatamente. ser que as próximas gerações, que isso vai mudando socialmente, não, o cortejo seja outra coisa. Mas o que eu vejo que esse cortejo, ele é gostoso. Agora, o que não dá é para ter uma coisa assim, saíram. Ai, não, ele que tem que me ligar. Ah, não, gente, por favor, né? Se você tá com vontade de ligar. Engessa, tudo é engessado, né? Ah, não, porque senão eu vou dar uma de fácil. Falei, gente, qual que é o problema? Qual que é o problema? Por que tem que ser difícil? Se é difícil, não é seu, E me né? parece que é um Inclusive, às jogo, e vezes. isso vai para uma esfera de jogo, né? Um joguinho também. Um joguinho de gente infantil e mal resolvida. Sim. Ou isso, ou querer controlar todos os passos do não sei o quê. Falei, Jesus amado. Sim. Eu acho que quanto mais clareza e autenticidade, mais chance de dar certo, né? E E natural gente também. confusa, a gente deixa pra gente perdida. É. Se acontecer alguma coisa, não é seu, não é pra ser e segue a vida. Eu acho que aí, quanto mais você consegue falar claramente, é algo assim, ó, de aprender a dizer pro outro que o corpo é seu. Enquanto tá bom, eu digo assim, usufrui. Porque depois, se eu não quiser mais te dar, eu vou dar para outro, porque o corpo é teu. O corpo... Adoro. Eu tô com medo desses cortes. Vai ficar só Não. esse corte. Ó, cuidado com a minha reputação, Renata. Exatamente. Eu só queria arrumar um hate pra Deise. Não precisa ser 100 mil hates, não. Imagina só esse corte. O corpo é meu. Corte é corte, mas lá no YouTube vai estar na Sim, íntegra, por favor, viu? gente. Assista no YouTube. Assista todos. Veja na íntegra. Mas tá tudo certo, porque é isso mesmo. O corpo é meu, o corpo me pertence. Mas é o que eu digo para as minhas filhas. Mãe, o corpo é meu. Eu falei assim, tudo bem, mas você vive numa sociedade machista. Então você não vai pôr um short e sair no meio da rua à noite, que você corre um grande risco de ser estuprada e abusada. É uma escolha. Infelizmente, a gente ainda tem que dar esses alertas e ensinar isso, né? Isso. Triste. Assim, mesmo que o corpo seja dela. Sim, é a realidade. É a grande. Então a gente precisa ir entre o que é autenticidade e o que é realidade. E no meio do caminho, bom senso, né? Isso, o realidade, senão a gente vira num lugar de fantasia. Essa fantasia que só eu que vou ser a mulher interessante para ele, só é fantasia, gente. Vão ter outras pessoas. Quais são os sinais
que a mulher está diante de um homem mesmo, não de um menino. E menina atrai homem ou menina atrai menino? A menina atrai pai, né? Hum, Alguém para cuidar, para dizer como ela deve fazer, para protegê-la, para ensiná-la, para isso, né? prover. Pra... É, porque assim, prover, proteger, mas no aspecto de eu sou grande e você é pequena. Sim, Porque pode existir um acordo de sim, casais aonde ele é o provedor e ela é a cuidadora. sim. Mas aí tem o equilíbrio Tem um na troca, equilíbrio. né? Por exemplo, as gerações da sua mãe, né? E da sua, porque são mais velhas do que a minha, são gerações onde isso estava muito claro, onde não existia conflito nesse Uhum. aspecto. O homem era o grande provedor. E muitas vezes o homem colocava o dinheiro na mão da mulher para ela administrar. E a mulher tomava conta da casa. Então não existia a dor da mulher que falava assim: nossa, meu marido chegou em casa e não lavou a louça. Ou o homem que falasse: nossa, ela não pagou a luz. Então, hoje é a Segunda Guerra Mundial, né? Esse assunto. Isso, entende? Então, nós vivemos um lugar geracional de um novo tipo de posicionamento, de uma nova forma. Então, quando você diz como identificar, eu não sei, Renata. Eu acho que não existe uma fórmula. Eu acho que a primeira pergunta é assim. Deise, tá na moda no Instagram, 5 passos para ver um homem de valor. Aí você não me ajuda, entendeu? Ah, gente, não, mas espera lá, Renata, aí também sei. não, né? É essa coisa de Instagram, Cinco de, passos, de cinco 5 passos, de cinco normas, de passos de regras. saber se é uma Aí a gente mulher de cai lá, verdade. a gente cai lá na autenticidade Isso. Se da alguém. base. Você não Isso. usou essa palavra, mas É. eu estou fazendo essa leitura, né? Da essência. Quem eu sou? Eu estou colocando isso no mundo? Se você é a pessoa dos 5 passos, você tem que escrever os 5 passos. Eu não sou a pessoa dos 5 passos, então nunca vou dar 5 passos para ninguém. Mas eu acho que a primeira pergunta, quando eu vou para uma relação, é assim: eu estou buscando um homem, né? É. Mas você é uma mulher? Eu sou o que eu quero ter, né? Eu sou uma mulher? Eu me posiciono na vida como uma mulher? O que é uma mulher? Eu me banco. Mas eu também não me acho melhor do que o outro, porque também é uma confusão. A gente vai para uma polaridade da submissa para aquela superpoderosa que exclui todo o masculino. Eu não preciso de homem. Isso. Não. Precisar, a gente não precisa de Mas a ninguém. gente quer. É bom, né? Então, assim, ó, não é nem aqui, nem aqui. Eu não tenho um homem porque eu preciso dele. Uma vez eu escrevi um texto para o Alberto que falava disso, da inutilidade dele na minha vida, mas como era bom ter a inutilidade dele na minha vida. Porque ele não me serve para nada. Mas com ele a minha vida é mais feliz. E como esse lugar é gostoso, né? A Isso. gente estar com alguém só porque quer. Só pela pessoa. Sim. Então, para um relacionamento, para ter um homem adulto, primeiro você precisa estar no adulto. E estar no adulto é não me achar melhor do que o outro. É qualificar o homem também, qualificar o masculino. Olhar para ele e ver também as dores que tem. Porque às vezes a gente quer que um homem sinta, mas poucas famílias autorizam um homem a sentir. O homem é autorizado ao fazer. E a gente olha para essa dor do masculino, assim como nós não somos autorizadas a fazer, e a gente julga. Então a gente precisa também olhar com amor para isso e não ir para o julgamento de um lugar superior, porque senão a gente aprender um pouquinho de autodesenvolvimento, a gente vira e fala assim, olha lá aquela bosta, né? Olha lá aquele homem, olha lá aquele não sei o quê. Então é um pouquinho assim, opa, qual que é a história? O que que essa pessoa tem para me oferecer que faz sentido para mim? O que não faz sentido para mim? E aí eu vou, não sei se a palavra seria, e eu vou decidindo dentro do caminho aquilo que cabe e aquilo que não cabe. Aí vem de novo a escolha. Esses dias eu vi um videozinho no Instagram que eu lembrei de você, que eu não lembro a pessoa, mas era um homem, ele falava assim: então, fulano falou que eu não entendo de relacionamento porque eu já casei 4 vezes. E ele tá casado há 30 anos com a Maria. Eu falei pra ele, você não entende de relacionamento, você entende de Maria. Eu entendo de relacionamento. Então, olhando pra um relacionamento, pra um casamento, né, nesse momento de amor líquido, tão efêmero e de tanto acesso a pessoas e conteúdos que a gente tem hoje. Quais os sinais, né? Quando um relacionamento ainda tem jeito?
Como a gente pode olhar para um casamento? Ah, isso aqui ainda pode dar certo? Ou é a melhor forma é de cada um ser feliz na sua vida? Vou contextualizar um pedaço antes. Eu tenho uma conhecida, uma amiga, que eu acho que ela teve um dos melhores jeitos de casamento que eu entendo. Achei ótimo o contrato que eles fizeram. Ela fala que ela tinha uma resistência a casar. Então o marido, ela era parte do administrativo, né? E o marido dela também. Então ele fez um acordo. Olha, nós vamos nos casar e a cada 2 anos a gente vai parar tudo. Nós vamos para um lugar e nós vamos fazer toda a avaliação para ver se vale a pena ou se não vale a pena continuar. E o que pontos nós precisamos alinhar. Olha que maravilha! Então, se todo casamento fosse isso, ele não estaria casado com a Maria mais, porque cada hora seria um novo É contrato. um novo contrato. Então, a questão de um casamento poder ficar mais tempo é esse casal ter a capacidade de ir recontratando. O problema é que a gente casa com uma menina de 15 anos, 20 anos, e quer que isso permaneça a vida toda. Como se outras coisas não tivessem acontecido na vida, como se outros desejos não tivessem visto. Então, às vezes fala assim, não, mas eu não mudei. Não, todo mundo mudou. Não tem como. Porque não é só a menina que não muda, o rapaz também muda, né? Aquele homem que eu escolhi há 20 anos atrás não é mais o mesmo. A gente amadurece, a gente cresce, O casal não é mais o mesmo, a né, gente, a Carla? gente tem Sim, outras necessidades, conversem, né? a gente Precisa tem ter outras conversa. necessidades. E a gente- Aparecem filhos, o sexo não pode ser mais aquele sexo demorado, tem que ser um sexo coelho. a Que gente aí você tem... fica. Não, é verdade. É. Aí você tem que achar outros recursos para aquele casal se conectar e poder ficar junto, porque a gente acha que não, né? Eu ouço isso de muitas mulheres. Nossa, agora a gente está transando, eu tô com medo do bebê acordar, ou tô com medo da criança acordar. Então, tem que ser rápido. Então, aquilo que era saboroso se torna bem só funcional. Então, não está funcionando, né? O que a gente pode fazer? É recontratar. Porque é interessante, né? Eu não conheço aquele homem e aquela mulher como pai. Eu não conheço aquela mulher ou eu não conheço aquele homem depois que a gente envelhece, porque é um outro aspecto que muda à medida que a gente vai amadurecendo, porque vem a menopausa, vem a andropausa, vem as questões do envelhecimento de um e de outro, vem as doenças, vem as dificuldades naturais da vida. E aí, quem é aquela pessoa com a qual eu estou casado? Eu realmente conheço esse novo ser que adquire uma outra roupagem, uma outra experiência, outros comportamentos, outras atitudes? E a pergunta, assim, e eu estou disponível para conhecer esse novo ser? Ou eu ainda estou apegado? Porque Ao antigo, ao né? antigo. Ao antigo. E é um movimento de coragem, porque cabe da gente também mostrar quem é essa nova pessoa. E é difícil, porque às vezes a gente mostra e cabe do outro também aceitar ou não. E às vezes a gente mostra, igual na relação, às vezes a gente pede. E pode ser que o outro não queira. Quando eu peço para Carla, eu posso virar para Carla e falar assim, Carla, me dá seu colar. Desde, olha lá, eu pedi para Carla e ela não me deu. Não, eu pedi. Mas se a Carla vai me dar ou não, isso já é uma questão da Carla. E no relacionamento a gente tem uma fantasia. E se eu aprendi a pedir, Eu aprendi a ganhar. Eu Eu tenho que tenho- eu ganhar. tenho Eu que vou ganhar. ganhar. não. E aí, quando não ganha, Isso. cabe Pode a ficar você. emburrado, Não, né? e cabe a você escolher se você vai ficar ou não. Aí que o Exatamente. bicho pega. Aí é que dói. Quando a gente estava falando da questão, até você falou das polaridades, né? A mulher que às vezes fica num lugar mais submisso, ou a mulher que vira e fala, eu não preciso de homem. Essa semana eu vi uma informação interessante. Eu não tenho os percentuais, mas diz que as mulheres, em um número massivo, estão decidindo e optando por não se casarem, ficarem solteiras e, se decidem ter filhos de maneira solo.
Nossa, eu sou igual a Gretchen. Então, assim... Precisar casar 10 vezes, cara. 10 vezes, põe o nome 10 vezes. E até deram um nome a isso como se fosse uma rebelião das mulheres. Não, mas gente, ter filho Eu não sozinho. sei se vocês ouviram falar alguma coisa, mas cada vez mais o número de casamentos oficiais tem diminuído e o número de divórcios tem aumentado. Então, eu estou trazendo essa informação porque eu achei muito interessante. Eu vi algo assim essa semana, algum trechinho de alguma coisa no Instagram. Também me chamou a atenção. O que eu vejo, Carla, e que eu brincaria, né? Se fosse assim, levante uma bandeira, levante um movimento, minha bandeira, o meu movimento seria assim, eu posso ter tudo. Eu não preciso excluir. Eu posso ter sucesso no trabalho e eu posso ter sucesso no amor. Por que eu não posso ter tudo? Quem disse isso? Então, a mulher, quando ela faz isso com ela, por que ela está se violentando? Por que ela está se abusando? Por que ela está se achando melhor do que o outro? Porque eu aprendo é na relação. A relação de casal é a sua relação de maior aprendizado. Porque ela é a sua relação da sua sombra. Ela aparece aquelas partes suas que são feias. É ali que você aprende. Nossa, Deise, é difícil. É mesmo, é verdade, é difícil. Mas ela é possível. Então, eu acredito que é possível, de verdade, ter êxito no trabalho, ganhar dinheiro. Sabe aquele ditado que fala assim, sorte no amor, azar no jogo, sorte no jogo? Não, eu falo... Sorte no jogo, azar no amor. Eu diria que a gente pode ter sorte no jogo e sorte no amor. Como, Deise? Eu acho que é uma coisa que você sempre falou, não é ou isso ou aquilo, pode ser isto e aquilo. Então, Como? é o lugar de mais, né? Aí Sim. eu volto de novo, Renata. É um lugar primeiro é seu autoencontro. É o encontrar com você mesmo. E falar assim, e aí, Deise? O que você oferece hoje para pessoas que querem ir ao encontro desse autoencontro? E ser essa mulher que sim, eu posso ser feliz na carreira, eu posso ser feliz no relacionamento, eu posso ter um corpo que eu gosto e eu posso ter uma vida Dentro gostosa. dos seus projetos, dos Fazer seus assim, produtos. Fazer Eu o sou merchan. bem direta. Fazer meu merchan. Estou sendo elegante, mas eu sou bem direta. Assim, eu tô com um trabalho específico de grupo, né? Vamos por partes. Eu faço isso no trabalho psicoterapêutico, com as pessoas de forma individual, mas eu percebo que o grupo, ele potencializa. Ele também é muito bonito, Porque o processo. é um lugar de acolhimento, de compartilhamento e de pertencimento, né? Eu vejo o lugar do pertencer. Muitas vezes as mulheres têm ainda uma dificuldade do compartilhar, mas ela ouve, ela se transforma e ela pode dar novos passos. Então, hoje eu estou com um projeto chamado Todas em Mim, né? E aí o Todas em Mim é um trabalho, e é tão interessante como isso vai mudando, né? Quando eu pensei no Todas em Mim, eu pensei em todas as minhas ancestrais e todas as minhas partes, que são partes, são as minhas versões. A Deise menina, a Deise adolescente, né? E todas precisam estar vivas dentro de mim. E aí eu estava lendo uma coisa, estava tomando uma xícara. E eu tenho várias xícaras com frases, né? E aí tem uma xícara que eu fiz para um simpósio. E a frase do Helling é assim: uma pessoa está em paz como todas as pessoas do seu sistema familiar estão dentro dela. Eu falei, são todas as pessoas. Não são todas as mulheres. Entende? Sim, Incluindo o masculino. os homens. Sim. Mas no projeto, no trabalho, teve momentos da inclusão do pai, da inclusão do masculino. Mas na concepção, ele não estava. Estava um lugar de todas as mulheres. Não, todas as pessoas do meu sistema. Todas as pessoas da minha família, elas têm um lugar no meu coração. E quando uma pessoa... O Hellinger fala disso. Aí eu, bem na minha pretensão, eu diria todas as pessoas da minha família e todas as minhas partes. Todas as minhas versões. Porque quando acontece um trauma na sua vida, a gente fica presa naquele trauma. E a gente não consegue dar lugar para ele. E aí a gente vai resolvendo as coisas a partir desse trauma. A gente não faz as coisas a partir de outra história, né? De ressignificar essa história aqui. E isso é interessante.
contar uma história minha, pessoal, que eu fui... Porque todo esse processo, né? Vocês acompanharam algumas coisas assim, ele tá aí comigo há 2, 3 anos, do tipo, tem algo que eu preciso entregar. Tem algo que eu preciso entregar. Mas enquanto eu tava ali tentando entender, não tava vindo. Aí no dia que eu falei, vai. Aí a coisa vai que tá indo para num lugar bem bonito. Mas é assim, ó. Eu sempre me relacionei. Nunca fui uma mulher que tive problema de me relacionar Romanticamente? romanticamente. Mas eu nunca quis me casar. Olha que interessante. Ninguém te pediu em casamento, não. Todos me pediram em casamento. Eu enrolei todos. De Você verdade. fala casar, a cerimônia, o civil, No papel, o documento? Tudo. Tudo, com Tudo. toda a pompa e Não, circunstância. nada, nunca quis. Não, divórcio é muito trabalhoso. O discurso da mulher moderna, sabe? Assim, não, a O gente discurso mora... da mulher que está naquela polaridade, né? Isso. Mas ela fica um pouquinho para cá porque ela ainda aceitava o homem, né? Uhum. Mas o homem era descartável. É fácil. Vai um, vem 18. Já vê? Homem é igual biscoito, vai um, vem 18. já viu Inclusive, essa eu não ideia? assino porque fica mais fácil, né? Isso. Então, essa foi Joe por muito tempo. Êxito no trabalho e que pá. E aí a vida é muito mágica. Porque quando a gente tá andando, ela vai e fala assim. E quando a gente vai fazendo nossos próprios autodesenvolvimentos, a vida ela vem e fala assim: é isso que você está precisando? Então vou te dar essa surpresinha. E aí foram acontecendo coisas, e o que que aconteceu comigo, especificamente? Depois de muitos anos, um namoradinho meu, 25 anos depois, Eita. me mandou, pôs um detetive particular atrás de mim, Da adolescência? adolescência. Mas não teve o problema. Aí se vocês encontraram, nós nunca nos vimos. Mas aquele homem, quando ele aparece, ele trouxe para mim uma história que eu rodei o mundo para resolver. E eu terminei de resolver essa história em Tchucari. Quando eu resolvi a história em Tchucari, eu encontrei meu marido. Qual que era a história? Quando eu tinha 16 anos, nós dois nos apaixonamos. E eu engravidei. Só que as famílias resolveram que eu não deveria ter o bebê. Então, aos 16 anos, hoje é possível. Eu passei anos de processo terapêutico sem contar isso para terapeuta. Porque era tão doído, sabe aquela parte da história que você faz de conta que não existe? Faz de conta. Você quer deixar lá debaixo do Isso. tapete. Então, essa história, ela ficou por muito tempo. Eu falava, mas ela não estava ressignificada. Que é a Camila. Ela tinha um lugar, mas ela não estava ressignificada. Então, assim, eu digo, então, com 16 anos, eu não pude ser mãe. Eu fui mãe, mas eu não pude ser mãe. Só que aquela menininha teve que fazer o quê? Hoje eu tenho clareza da decisão que ela tomou. Ok, mas ninguém nunca mais vai me ter. Uau, verdadeiramente ninguém nunca mais vai me ter. Exatamente. Uhum. Olha que bonito. Lindo. E assim, olhando para todas as minhas histórias, foi aí que nasce o projeto. Que eu falo assim, cara, se eu não tivesse ido resgatar aquela Daisy, eu não viveria a história que eu vivo hoje. Isso me toca e me emociona. E qual é a história A que mim você também, vive né? hoje? Não, conta. Aquelas assim, né? Esse podcast tem que ter lencinho, Nossa, que né? vergonha. Não tem. Tem um lencinho aí, Caio, por Tem favor. que ter lencinho. Você tem lenço, por favor? Vocês têm lenço de papel? Estamos todo mundo chorando, moço. Eu vi aqui é Se sinônimo não tiver, de não tem choro. problema. Na próxima eu lembro. Esse é sinônimo de choro. Sim. Então, assim, quando essa história apareceu... vai ficar ótimo. Obrigada. O masculino servindo o feminino. Sim, Obrigada. obrigada. Então, quando essa história aparece, eu poderia de novo ter feito a escolha como muitas pessoas fazem. Vamos fazer de conta que isso não existiu. Mas eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que fala assim, nossa, é verdade, isso tá aqui. E aí, assim, pensa um constelador do mundo e você fala assim, eu trabalhei essa história. Uhum. Todos que eu fui, eu trabalhei essa história. Com vários. Então, Não essa me história... desanima, não. Mas eu não sei se... Assim, essa é uma história traumática Sim. muito
muito... Forte, tudo que envolve vida, né? Vida e morte é muito Isso. latente, muito É uma profundo. história muito forte. É. Né? E é uma história, e sistemicamente é uma história muito forte dentro do meu. Minha mãe foi mãe aos 16, minha avó foi mãe aos 16, entende? É toda uma história que você fala assim. Eu entendo hoje quando eu olho, é como fosse assim: eu não quero esse destino difícil para ela. E talvez se aquela bebê tivesse nascido, eu não estaria aqui hoje. Uhum. Então, a gente não sabe, então a gente precisa olhar para aquilo com amor e carinho e falar assim: doeu. Doeu. Foi como foi. Isso, e doeu. E doeu. Então, é não desqualificar e poder ressignificar. Então, eu fui fazendo esses processos todos. E aí, quando você falou como que acabou, né? Eu brinco não, eu fui fazer um processo em Tilcaria, na Argentina. Eu vou para Buenos Aires, Jujuy, depois pego um carro, vou para a Argentina, é um lugar bom. Processo de constelação. Um trabalho que chamava Profissionais com Propósito. Era de constelação, mas esse era o tema, Profissionais com Propósito. Só que quando eu embarquei no avião, a história veio. Eu falei assim, cara, achei que eu já tinha olhado com todo isso. E aí, nesses 7 dias, eu ressignifiquei de novo essa história. E aí eu me lembro que na hora que terminava os 7 dias numa caminhada a 3.000 metros de altitude. Depois a gente descia na garganta do El Diablo. E aí foi muito lindo para mim o processo, porque foram vários homens me ajudando. Vários homens. E ali eu entendia que eu estava num processo de cura, entende? Foram vários homens. Um me ajudava a atravessar o rio, outro me ajudava não sei o quê. Vários homens. O mentor que conversou comigo foi o Guilherme, tinha um Guilherme e a esposa dele na época, mas o que foi tirado. Aí eu falei assim, gente, olha aqui, esse processo de resgatar o meu feminino, como eu estou podendo fazer isso através da mão de homens. Né? E aí, quando eu acabei o processo, a gente voltou, estava todo mundo... As pessoas estavam ao redor de pedras, assim, que aquelas pedras que põem uma em cima da outra, eu esqueci o nome que dá, tem um nome técnico. E eu estava afastada, porque nessas horas eu sou muito antissocial, eu sou muito eu comigo mesma. E aí veio um homem que, em uma outra constelação, com a Guni Bacha, eu falei que eu fiz bastante desse processo, né? Quando eu descobri, eu falei, esse homem tinha sido esse meu namoradinho dos 16 anos. O representante. Ele tinha sido o representante. Ele era médico como o meu antigo namoradinho. E ele veio na minha direção, do nada. Aí eu fiquei olhando. E eu tinha ouvido, Estás Livres. Foi isso que eu ouvi. Falei, ok. Aí ele veio e falou assim para mim, Deise, você viu o Alberto? Quem é Alberto? Alberto só tem 1,85 m, branco, loiro, né? Olho azul. E era um grupo de 100 pessoas? Não, 20 pessoas. Numa sala pequena. E eu não tinha visto o Alberto. Então, tinha sido o único homem que eu não tinha me relacionado nesses processos. Olha que interessante. Lembra que eu disse? Ó, vários homens me ajudaram. Menos o Alberto. Ele até tinha se colocado para me ajudar num lugar. O Carlos, que era um outro espanhol, veio para me ajudar antes dele. Ele foi me contando depois. Eu falei, não, o que tem o Alberto? Ele falou assim, o Alberto está com a camiseta da sua cidade aqui. Exatamente. Essa foi minha cara. Ilhéus. Eu falei assim, camiseta da minha cidade, aqui no fim do mundo. Eu falei, Deus está conversando comigo. Canal do mundo total. Eu falei para ele, eu falei assim, olha que interessante. O representante te trouxe. Sim, ele liberou ela também, de certa forma. O Alberto veio pelas mãos dele. Exato. Bonito, né? Muito lindo. Né? Então ele foi e ele me levou. E aí eu estava num grande processo terapêutico, numa grande constelação. Então ele me levou para o Alberto, que naquele momento não era o meu Alberto, era só um homem. Com a blusa de Ilhéus. Com a blusa de Ilhéus. E que eu precisava ir lá tocar na blusa de Ilhéus. Não precisava ir ver o homem, era só a blusa de Ilhéus. Só que eu lembro que eu falei lá no meu portunhol, né? Que eu precisava tocar, toquei. E o Alberto, que é extremamente
Cavalheiro, vocês que conhecem ele fala que ele teve o momento mais audaz da vida dele. Ele tirou as sacolas que estavam na minha mão, porque ele já me observava há 7 dias, porque ele tinha me visto no aeroporto de Buenos Aires, com 1.000 pessoas. Ele falou, ela vai para Tilcara. E ele ficou me observando, e eu sem vê-lo. Ele tirou a sacola da minha mão e me deu um abraço. Aí na hora que ele me Por deu que você fala que você é audaz? Por causa da cultura dele? Porque ele é um Exatamente. gentleman. Exatamente, o Alberto jamais faria isso. Ele é espanhol, norte da Espanha, perto da França. Então, ele se aproximar de uma mulher sem ela ter dado algum tipo de permissão seria um abuso. Então, esse foi um grande movimento audaz do meu marido. E ali, quando ele me abraçou, aí algo. Eu falei, uai, existe o Alberto. Aqui eu posso. E o mais legal, depois, né? Enfim, que a história toda aconteceu, eu fui mostrar para eles minhas fotos de Tilcara. E aí tem uma foto que eu fiz a primeira dinâmica lá, fui sorteada, então eu fiz lá. Eu brinco que foi minha primeira, e aí lá eu tava com profissionais com proposta, uma tradutora de espanhol para mim tava me achando, né? Eu falei, daqui pro mundo. E aí fiz uma dinâmica com todo o grupo. E no outro dia, o Guilhermo e a Chus, que era a esposa do Guilhermo na época, pegaram um trabalho que é aquele Points for You, né? Que são cartas, e cada pessoa tiraram 2 cartas. Eu tirei 2 cartas. A minha carta falava pausar, iniciativa e pausar. Pausar e caminhar. Acho que era isso. Eu falei, cara. E elas falaram, busca uma imagem que represente isso. Eu fui andando no primeiro dia. Aí eu vi um chinelo, havaiana assim, paradinho, preto. Para quem conhece, já Já sabe. sei. Já sabe a resposta. Eu saquei uma foto e pus no Instagram assim, pausar e caminhar para o meu. Uau! Depois eu descobri que aquele chinelo era do Alberto. Alberto, que ficou esperando alguém chegar, porque ele achava que alguém chegaria, e alguém não chegou, ele saiu descalço andando. Parece novela de... Aquele que escreve das Helenas, como é o nome dele? Manuel Carlos. Manuel Carlos. Manuel Carlos. Parece uma novela de Manuel Carlos. Acho que eu vou mandar um enredo para eles, quem sabe. Então, pensando nisso e pensando no projeto que você me perguntou, Renata, Mas antes do projeto, eu achei interessante que o que você procura também te procura. sim, Tenha paciência. E você começou contando essa história que você nunca tinha casado, né? E isso. aí? Ah, e aí hoje eu sou casada só em 2 países, né? Não basta, além de casar com esse homem, você casou em 2 países. Além de casar com esse homem, a pessoa aqui é Deise Carvalho Munar. Monarras. Primeira vez que você usa o Eu nunca sobrenome. tinha casado, cara. É. Uhum. Nunca achei que eu... Nunca foi importante. E como que é sentir e receber esse Monarres? É confortável. Porque tá confortável para mim a minha pele. Entende? Não foi imposto. Eu quis pegar o lugar da força do masculino do meu marido também. Assim como eu uso o carvalho, que é a força do masculino do meu pai. Porque é esse lugar que a gente se põe para a vida. Por isso que é o meu nome profissional. Ele vai com a força desses 2 homens, com a força desse lugar. Por isso que é um lugar do masculino servir o feminino. Não é um lugar de desqualificação e nem de competição. Sim, do Mas é mesmo tamanho. do mesmo tamanho. Às vezes com funções e movimentos diferentes, mas do mesmo tamanho. E quando é do mesmo tamanho, fica gostoso, fica leve. Sim. E quando é do mesmo tamanho, não significa que eu tenho que dividir a conta igual. Um dia um pode pagar a conta e o outro pode fazer a comida. Sim. E fica tudo lindo, entende? Um Então, cuida de um assunto, o outro cuida do outro. E o equilíbrio está justamente em permitir que o outro faça algo que ele não esforça, que está nos seus talentos, inclusive, que está na Exato. sua forma de ser. aí a coisa vai funcionando. E aí, a partir disso, e das minhas próprias histórias, e das histórias de tantas pessoas, surgiu Todas em Mim, que é o lugar de transcender a origem para desenvolver uma autenticidade sistêmica. É um lugar, né? Obrigada Isso. por compartilhar isso. Eu sei que é tão íntimo e é tão profundo e pode ajudar tantas pessoas a ouvir. Sim.
sim. Mas o Todas em Mim me fez isso. Essa história tá na minha palestra, que eu vou falar dela em E Portugal. você vai para Portugal agora também, né? Eu vou falar dessa E história. como que foi esse convite para Portugal? De onde veio? Como que vai ser? Uma decisão que eu tomei ano passado é que eu não queria ser mais a mais inteligente da mesa. Não tô falando isso com uma arrogância, mas era um lugar de, de ser a referência. Então, eu queria aprender com outras pessoas. Então, eu comecei a fiz várias mentorias fora e com pessoas de outros assuntos, Uhum. de assuntos que eu não sabia, né? E ali você faz network. E aí, quem você é, aparece quem você é. E aí, a partir disso, uma pessoa que convida com outra e fala assim: olha, eu acho que vai ser muito bom se você for. E aí eu vou. Vou Que em legal. junho para um grupo de mulheres e vou em setembro para uma outra mentora. E aí vão ter lá 500 mulheres. Vocês são convidadas, inclusive. Já falei que eu vou, porque eu sou casada com Casada português, com né? português. Então, podemos aproveitar, unir o útil ao agradável. Vai ser ótimo. Aproveitamos lá e passeamos, tomamos uns bons vinhos. Isso. Nossa, pensa um encontro do Formenta em Portugal? Cadê a turma do Formenta aí, hein? Uai, vamos falar. Não é? Boa E por ideia. falar em Formento, essa parceria entre Renata e eu nasce a partir do Formento e até um momento em que nós três gravamos Dividimos um primeiro juntas podcast. um primeiro podcast. Ah, Né? é verdade. Você, eu e Renata. Ah, E é a nossa verdade. parceria, a nossa amizade nasce do Formento. Sim. Sim. Da sua primeira turma do Formento. Sim. E uma coisa que eu aprendi no Formento é a gente precisa ter noção do nosso tamanho para a gente admirar outras mulheres grandes também e que têm resultados, que têm representatividade. Sim. Eu acho que esse é um lugar que é importante no aspecto profissional. Ninguém compete com ninguém. Tem espaço para todo mundo. Sim. O que é meu, o que é seu é seu. A gente, enquanto mulher, a gente desqualifica a outra. Você olha a bunda, olha o cabelo, olha o não sei o que, ela é feia. Para que o outro não olhe. Enquanto profissional, a gente fala assim, a Carla é meio fraquinha, né? Não é boa. Então a gente não tem um homem, não. Você não vê homem Não, desqualificando. não. Não. Eles se protegem. Eu acho isso lindo. Eles podem até ter uma competição, mas uma competição saudável entre eles, mas eles não se desqualificam. Eles Agora, podem brigar mulher- entre eles. Podem brigar, mas eles resolvem tudo ali. Agora, a mulher, o lugar da mulher é um lugar de colaboração, mas a gente escolhe ficar em outros A lugares. gente compete. A gente compete. Assim, E olha, eu volto, É porque eu volto lá naquela sua frase, mas o que ensinaram pra gente Sim, também uma vida exatamente. inteira, né? Porque quando eu falei em algum momento, você falou assim, Carla, mas o que foi, o que Sim. trouxeram para nós como mulheres? Também é algo aprendido, mas o nosso lugar poderia ser de colaboração umas com as outras. isso. E aí a mulher europeia, ela é ótima nisso. Porque uma das coisas que me chama a atenção, e você deve ter isso bastante também, é o tanto que elas saem entre elas, o tanto que elas viajam entre elas. Sororidade, né? Acho Isso. que ali tem prática de Isso. sororidade, né? A gente não tem. A gente. Eu falei isso numa aula que eu dei, que quando uma mulher, ou foi no Todas, não me lembro agora, que quando uma mulher se separa, além da solidão do casamento, porque nós três aqui já fomos casadas, já vivemos a questão das separações. Então, ninguém casa para se separar. Não. Não. Mesmo eu lá nas minhas loucuras que eu tava falando que não queria, né? Não achava que eu ia me separar. Então, existe uma dor, existe um luto. E aí, quando uma mulher se separa, e se ela for bonita, bem, ela tá ferrada. Porque aí ela vive a exclusão por conta do medo que as outras têm, né? É uma rival, é uma rival. Exato. Ela E eu- entra num outro. Se as pessoas não têm essa maturidade, ela entra nesse lugar de a rival. E um homem, quando o amigo separa, Irmandade. isso, ele traz para dentro de casa. A mulher que fica brava. Seu amigo só tá querendo. Mau elemento. Mau exemplo. Só quer ir pra farra e quer te levar. Mas ele não tá nem aí. Ele falou: não, meu amigo tá precisando de mim. A gente não. Por isso a importância, né, de estar fortalecida em si
tá com todas em si bem organizada para Exato. você ter, né, essas decisões no cognitivo, no emocional e conseguir ir para a vida sem medo, de Exato. possível de batom vermelho. Exato. Isso. Vamos lá. Daisy, o que a sua mãe fez de mais importante para você se tornar a mulher que você é hoje? O que minha mãe fez de mais importante? Eu acho que minha mãe fez várias coisas muito importantes, mas quando você fala isso, eu me lembro de uma coisa que aconteceu. Acho que eu estava na 6ª série, 7ª série. Eu fiz uma revolução na escola. Eu, a pessoa. A pessoa é essa. Eu jogava vôlei, eu era capitã. Então, e as freiras, eu estava na escola de freira, detalhe. E eu acho que eu era a única filha de pais separados, mas eu estava na escola de freira. E as freiras não quiseram liberar o pessoal para ir. Eu, alunos unidos, jamais serão vencidos. Fiz aquele colegial inteiro, subi umas escadas, pular um muro, e a gente foi descendo para o ginásio de esporte. Uns foram chorando no meio do caminho, minha mãe vai me matar. Alunos unidos, jamais serão vencidos. Eu fiz. Aí eu cheguei em casa, né? Falei assim, vou apanhar, porque naquela época não existia esses negócios, a gente apanhava mesmo, né? Falei, nossa, ferrou. Aí eu cheguei e falei pra minha mãe, falei, mãe, eu fiz isso. E tipo assim, não me arrependo, não, eu fiz. Fiz. A freira não queria deixar a gente ver o jogo, era final. Eu era atleta. Minha sorte, que minha mãe também já tinha sido atleta, né? Acho que na parte dela, ela falou assim, ainda bem que você fez isso. Ela não teria tido coragem, mas eu fui. E aí minha mãe virou pra mim e falou assim, tá bom, filha, era o que você queria fazer? Era. Agora arque com as consequências. Uhum. Então, estude, eu só não quero ninguém de recuperação aqui em casa. Ela te apoiou. Não, ela não me apoiou, ela só me disse, era isso. Tudo na vida tem causa e consequência. Então, agora você estuda, se você perder alguma prova, você vai atrás, porque eu não quero, eu não quero a recuperação. Beleza. Então, essa talvez seja a coisa mais importante. Daisy, estamos finalizando e eu quero que você olhe para a sua câmera aqui Uhum. e conte para todos nós onde é que nós podemos te encontrar, que redes sociais nós podemos, as pessoas Fala do podem te livro também, encontrar. quem quiser comprar o livro, onde procura. Tá bom. É engraçado, né? Que para isso eu não sou tão boa, não, de falar de onde me acha, né? Mas me acha no Instagram, no Eudeis Carvalho, né? Se quiser comprar o livro, também me manda lá no direct, que a minha... O telefone, quer falar o telefone? Ah, tá. Ah, Tá vendo? Bom, não, o telefone eu até sei de cor. você sabe? Sei. É o 34 99990 3329. Acertou. É. Então, assim, e vai ser um prazer poder acompanhar E qual que é seu arroba? @Eudeis Carvalho. Deise Carvalho. Isso. Né? E vai ser um prazer acompanhar. Nesse momento, o que me toca o coração são esses grupos com essas mulheres, né? De transformação. Os clientes para o individual, eles estão passando por uma ficha de seleção, então eu não atendo, não basta querer, tem que... eu estou triando, até porque eu não tenho muito tempo. E é isso. E obrigada. Né? Muito obrigada, Deise. Obrigada Muito pela obrigada por estar oportunidade. aqui. Muito Fico obrigada. muito feliz por vocês, né? Fico feliz por vocês estarem caminhando naquilo que vocês acreditam, né? Torço, desejo que vocês tenham sucesso, desejo que ganhem dinheiro, desejam que assumam o lugar, a cadeira de cada uma. Sim. Porque assim, quanto mais mulheres, mais pessoas assumindo o seu próprio lugar, a gente vai ter um mundo melhor. Então, eu acho que isso e fico muito orgulhosa desse lugar de professora, porque todo professor tem um pouco de pai e mãe, né? E a coisa do professor que é bom é quando a gente vê os nossos alunos caminhando. Batendo Sim. asas. Voando. Isso, voando, crescendo, né? E é como pai e mãe. Se precisar, a gente está aqui. Muito obrigada, querida. Muito obrigada mesmo.
E menos de 4% da população mundial faz terapia ou procura assuntos sobre autoconhecimento. Então, eu e a Carla nos conhecemos, né, nesse processo do Formento, mas lá tem mais 10 pessoas maravilhosas, inclusive quero mandar um beijo para os meus colegas. Então, se algum assunto te tocou aqui, além da Daisy, eu estou disponível, a Carla está disponível, a assistente da Daisy também tem o contato desses outros 10 colegas. Então procure o que te tocou, observe os seus incômodos, procure ajuda, faça parte dessa elite aí dos 4% da população que entendeu que a gente está aqui para se conhecer. Muito obrigada para você que ficou até aqui nos ouvindo. Ajuda muito você compartilhar, curtir, inclusive classificar o nosso podcast aqui no YouTube ou no Spotify. E te espero no próximo episódio. Muito obrigada.